que aconteceu com Roma depois que Nero a incendiou. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. O que se viu no ano seguinte foi muito caótico e ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Mas como o quarto imperador tomou Roma sem precisar levantar a espada? Vespasiano não tomou Roma pela força. Roma foi entregue a ele por puro desespero. Vamos à história. Enquanto imperadores se matavam e caíam como folhas ao vento, traições se acumulavam e Roma parecia à beira do colapso total. Um homem no Oriente assistia tudo em silêncio. Ele não precisava correr, nem conspirar. O império estava se despedaçando em violência e instabilidade. E quando a poeira da guerra baixou, restava apenas uma figura de pé, pronta para tomar o trono: Vespasiano. No último episódio da série Os Imperadores Romanos, mergulhamos na mente turbulenta de Nero, o homem que incendiou Roma, destruiu a própria reputação e, cercado pelo desprezo do povo, viu no suicídio sua única saída. Um imperador cuja loucura e sede de poder deixaram um rastro de ruína eterna. Mas se você acha que o caos terminara com a morte de Nero, está redondamente enganado. O que veio depois foi ainda mais insano. Em apenas um ano, Roma teve 4 imperadores: Galba, Otton, Vitélio e Vespasiano. 4 homens disputando o trono com sangue, traição e ambição desenfreada. Um império sem rumo, governado por vaidades e espadas afiadas. O ano dos 4 imperadores, onde cada novo governante parecia mais desesperado e perigoso que o anterior. Galba, um idoso de 70 anos, subiu ao trono carregando a promessa de ordem, mas entregou apenas repressão. Severidade implacável, recompensas negadas e aliados amigos transformados em inimigos. Em poucos meses, o caos explodiu. Em Roma, Otton, movido pela ambição e pela traição, comprou a lealdade da guarda pretoriana, que assassinou Galba sem hesitação. O Senado, reduzido a espectador covarde, apenas selou o que já estava decidido pela força. Mas o pesadelo estava longe do fim. As legiões de Vitélio invadiram a Itália como uma tempestade, esmagando Otton. E assim, com apenas 3 meses de poder, Otton escolheu o mesmo destino de Nero: o suicídio. Um império em frangalhos, regido por ambição, sangue e colapsos sucessivos. Enquanto Roma sangrava e seus imperadores caíam como peças de dominó, uma figura silenciosa, mas implacável, observava tudo do Oriente. Vespasiano, general veterano, estava longe do epicentro do caos. Comandava uma brutal campanha contra os judeus na Judéia, mas ele não era cego. Ao saber da morte de Nero, jurou lealdade a Galba. Depois fez o mesmo com Otto e Vitélio. Mas cada novo imperador durava menos que uma estação, e a podridão no centro do império só aumentava. Foi nesse cenário de instabilidade absoluta que uma ideia ganhou força entre seus aliados. Por que não ele? Com legiões leais, prestígio militar e a confiança dos seus pares, Vespasiano já era, de fato, mais imperador do que qualquer outro nos últimos meses.
Na fronteira com a Judéia, ao lado do poderoso governador da Síria, Muciano, uma decisão mudou o destino de Roma. No dia 1º de julho de 69 d.C., as legiões do Egito, incentivadas pelo prefeito Tibérius Alexander, fizeram o que parecia inevitável. Aclamaram Vespasiano como o novo imperador. Nascia ali a esperança de reconstrução, ou mais um capítulo sangrento na luta pelo poder. E agora vamos ver como se desenvolveu o Império de Vespasiano, o general endurecido pela guerra, o homem moldado pelo aço e pela paciência, que foi alçado à glória quando o império mais precisava de ordem. Porque quando tudo ruía, Roma precisou de um construtor, e ele respondeu ao chamado. Tito Flávio Vespasiano não era aristocrata. Nascido em 9 d.C., de origens modestas, pai cobrador de impostos, da ordem equestre e mãe camponesa. Fez-se notável no exército e na política. A ordem equestre era uma das duas classes aristocráticas de Roma, abaixo da ordem senatorial. Originalmente era composta por cidadãos que podiam manter cavalos e equipamentos para a cavalaria do exército. Bom, Vespasiano cresceu longe dos holofotes da elite romana, mas seu senso de dever, sua disciplina e sua habilidade militar o elevaram nas fileiras do exército. Durante a invasão da Britânia, Vespasiano, em sua juventude, se destacou como comandante da Légio II Augusta, sob o comando de Cláudio, o primeiro imperador. Não apenas liderou campanhas contra tribos britânicas ferozmente resistentes, mas fundou fortalezas e cidades romanas que consolidariam o domínio imperial na ilha. Foi lá que Vespasiano mostrou ao mundo sua frieza estratégica, sua disciplina inflexível e sua capacidade de conquistar sem depender da glória. Ele era o soldado ideal de Roma. Anos depois, seria convocado novamente, agora para sufocar a grande revolta judaica. Em meio a um dos levantes mais violentos que Roma já enfrentara, Vespasiano não vacilou. Organizou cercos meticulosos, dominou fortalezas rebeldes e, com a ajuda do seu filho Tito, impôs uma campanha impiedosa de dominação. Os espólios dessa guerra, ouro, artes e escravos, abasteceriam a reconstrução de Roma. Mas a vitória completa ainda viria e caberia a Tito encerrá-la. Assim, quando Roma precisou de um novo líder, suas legiões o proclamaram imperador e ele aceitou o desafio. Com o Vitélio ainda no trono, Vespasiano organizou suas forças e marchou para a capital. O confronto foi violento, mas decisivo. Vitélio foi morto e Vespasiano finalmente entrou em Roma como imperador. Era o fim do caos e o início da dinastia Flaviana. Mas o verdadeiro desafio apenas começava. Roma estava arruinada, o tesouro imperial saqueado, a população exausta, a autoridade do imperador em frangalhos. Era preciso reconstruir e Vespasiano não perderia tempo. Ele iniciou uma série de reformas administrativas, restabeleceu a disciplina militar e recuperou as finanças do império. Instituiu impostos mais eficientes e restabeleceu a ordem nas províncias. Reativou impostos antigos
e criou novos, incluindo o infame imposto sobre a urina, um símbolo do seu pragmatismo absoluto. A justificativa para a taxa era que a urina era um recurso valioso na época e o imposto ajudaria a financiar obras públicas, como o Coliseu. A taxa, porém, gerou controvérsias e originou a famosa frase "pecunia non olet", dinheiro não cheira, atribuída a Vespasiano para justificar a origem do dinheiro, mesmo que de uma fonte considerada desagradável. Isso não importava. A urina, na Roma antiga, era utilizada em diversas atividades, como o tratamento de tecidos e o branqueamento de roupas em lavanderias. A amônia presente na urina era um componente importante nesse processo. Vespasiano, ao taxar o comércio de urina, visava obter recursos para financiar seus grandes projetos. Foi assim, sob seu governo, que começou a construção do Coliseu, um presente ao povo romano, financiado com os espólios da guerra na Judéia e com os impostos. O anfiteatro seria mais do que um local de espetáculos, seria um símbolo do renascimento de Roma. Além disso, restaurou templos, fortaleceu fronteiras, investiu em infraestrutura e patrocinou o renascimento cultural com escritores, poetas e historiadores leais ao novo regime, como Tácito, Suetônio, Flávio, Joséfo e Plínio, todos aliados. Todavia, a marca mais impressionante de Vespasiano, simbolizando o renascimento de Roma, foi as obras de infraestrutura arquitetônica e urbana. Como já disse, o Coliseu foi sua maior marca. Iniciou a construção em 72 no local do Lago da Casa Dourada de Nero e seria concluído por Tito em 80 d.C. Construiu o Templo da Paz em homenagem ao divino Cláudio. Restaurou o Templo de Júpiter no Fórum. Mandou construir a estátua colossal de Apolo. Realizou restaurações no palco do Teatro de Marcelo, que foi concluído e dedicado por Augusto em 13 a.C., em homenagem ao seu sobrinho Marcelo. Vespasiano, no entanto, realizou restaurações no palco do teatro após os incêndios. Incentivou os banhos públicos, que viriam a ser conhecidos como as Termas de Tito. Incentivou espetáculos no Coliseu para manter a ordem pública através da política do pão e circo. Essa política refere-se a uma estratégia usada para manter a população satisfeita e distraída, através do entretenimento e distribuição de comida, desviando a atenção dos problemas sociais e políticos mais profundos. Originalmente utilizada em Roma, essa prática visava evitar revoltas populares, oferecendo espetáculos gratuitos e alimentos, como o pão, para a população. E também esses projetos vieram com outro propósito: o desenvolvimento urbano e a propaganda política, símbolos épicos de poder e legitimidade. Ao contrário de muitos dos seus predecessores, Vespasiano era prático, direto e com um senso de humor afiado. Quando soube que estava morrendo, teria dito, abre aspas, "Acho que estou me tornando um deus", fecha aspas. Uma referência irônica à divinização póstuma dos imperadores. Seu reinado durou de 69 d.C. a 79 d.C. 10 anos de reconstrução, estabilidade e renascimento.
Quando morreu, deixou um império mais forte, mais estável e mais preparado para o futuro. E deixou um sucessor, Tito, o filho que encerraria a revolta judaica e assumiria o trono com a missão de continuar a dinastia Flaviana. Em 23 de junho de 79, Vespasiano faleceu de inflamação intestinal. Suas últimas palavras, segundo Suetônio, demonstraram humor mesmo em seus últimos momentos. Ele não era o mais nobre, nem o mais carismático, mas foi talvez o imperador que Roma mais precisava naquele momento. Ele restaurou a ordem após a anarquia de 69 d.C. Enfrentou crises financeiras, fortaleceu as fronteiras e ergueu monumentos que ainda ecoam sua grandiosidade pelo mundo. Vespasiano provou que um homem comum, com coragem e determinação, podia mudar o rumo da história. E a história jamais o esqueceu. Se você gostou dessa jornada pela Roma Antiga, não esquece de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa saga pelos imperadores romanos. E se quiser saber o que Tito fez quando assumiu o trono, fica por aqui. A história está apenas começando. Até lá!